O empresário viúvo voltou para casa mais cedo naquela tarde, algo raro desde que sua vida havia se transformado em uma rotina mecânica de trabalho e silêncio. O céu estava nublado, e o clima parecia refletir exatamente o que ele sentia por dentro, um vazio constante, pesado e difícil de explicar. Ao abrir a porta principal, foi recebido pela mesma quietude de sempre. Nenhuma risada, nenhum som de televisão, apenas o eco de seus próprios passos pelo chão impecavelmente limpo. Ele deixou a pasta sobre a mesa e afrouxou a gravata, tentando aliviar o peso do dia, mas algo naquele ambiente parecia diferente, quase como se a casa estivesse escondendo algo. Caminhou lentamente pela sala, observando os detalhes que sua esposa costumava cuidar com tanto carinho. Tudo permanecia no lugar, mas sem vida. Desde a morte dela, ele havia se fechado emocionalmente, mantendo apenas o essencial para seguir em frente. A empregada era uma dessas poucas presenças constantes na casa, sempre discreta, eficiente, quase invisível. Ele raramente pensava sobre a vida dela fora dali, como se ela fosse apenas parte do funcionamento da casa. Foi então que um som suave, quase imperceptível, chamou sua atenção. Parecia vir do quintal. Ele franziu a testa, curioso. A empregada normalmente estaria na cozinha àquela hora, preparando o jantar ou organizando algo. O som parecia um leve tilintar de talheres, seguido de um suspiro abafado. Movido por uma mistura de curiosidade e estranheza, ele caminhou em direção à porta dos fundos, tentando não fazer barulho. Ao se aproximar, diminuiu ainda mais os passos. Algo dentro dele dizia que não deveria interromper de forma brusca. Com cuidado, abriu a porta apenas o suficiente para olhar. E foi ali que ele a viu. Sentada no chão frio do quintal, encostada perto de uma parede lateral, estava a empregada. Ela segurava um prato simples nas mãos, com uma pequena quantidade de comida, claramente restos, não algo recém-preparado. Ao lado, um copo de água. Nada mais. Não havia mesa, nem cadeira, apenas ela e aquele pequeno espaço escondido, como se tivesse escolhido o canto mais afastado possível da casa. O que mais chamou sua atenção não foi apenas a cena em si, mas a forma como ela comia. Devagar, quase com cuidado excessivo, como se cada pedaço fosse precioso demais para acabar rápido. Seus movimentos eram contidos, silenciosos, e havia algo de profundamente triste naquele gesto simples. Ela olhava para o prato de tempos em tempos, como se estivesse perdida em pensamentos distantes. O empresário sentiu um desconforto estranho crescer dentro do peito. Aquilo não fazia sentido. Naquela casa, nunca faltou comida. A geladeira estava sempre cheia, as refeições sempre bem preparadas. Por que alguém escolheria comer escondido, no chão, em vez de usar a cozinha confortável? Ele continuou observando, sem ser notado. Aos poucos, começou a reparar em detalhes que antes nunca haviam chamado sua atenção. As roupas dela estavam um pouco mais gastas do que o normal. Não rasgadas, mas claramente usadas além do tempo ideal. Seus ombros estavam levemente curvados, como se carregassem um peso invisível. Havia um cansaço evidente em cada pequeno movimento. De repente, ela parou. Ficou imóvel por alguns segundos, segurando o garfo no ar. Então, lentamente, abaixou a cabeça. Seus ombros tremeram levemente. Ela levou uma das mãos ao rosto, tentando esconder algo, mas não conseguiu impedir que algumas lágrimas caíssem silenciosamente. Aquilo atingiu o empresário de uma forma inesperada. Não era apenas tristeza, era algo mais profundo, mais humano, algo que ele não conseguia ignorar. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava pensando em si mesmo, na sua própria dor ou na ausência que o consumia. Ele estava vendo a dor de outra pessoa, ali. Diante dele, escondida em um canto do próprio quintal, ele deu um pequeno passo à frente sem perceber, fazendo um leve barulho no chão. O som quebrou o silêncio. A empregada se assustou imediatamente, levantando o rosto com os olhos arregalados. Ao perceber que era ele, entrou em pânico. Rapidamente tentou esconder o prato, limpando o rosto com pressa, como se pudesse apagar o que havia acabado de acontecer.
Mas já era tarde, ele tinha visto tudo, e algo dentro dele já havia começado a mudar. A empregada ficou paralisada por alguns segundos, segurando o prato contra o peito como se aquilo pudesse protegê-la de alguma forma. Seus olhos, ainda marejados, evitavam encontrar o olhar do empresário. O silêncio entre os dois era pesado, quase sufocante, quebrado apenas pelo som distante de um carro passando na rua. Ele permaneceu ali, imóvel, tentando entender o que havia acabado de presenciar, enquanto ela claramente lutava para encontrar palavras que justificassem aquela situação. Desculpa, senhor, disse ela finalmente, com a voz baixa e trêmula, eu não queria fazer isso aqui. Não queria incomodar. Ele franziu a testa, dando mais um passo à frente. A palavra, incomodar, ecoou em sua mente de forma estranha. Aquilo não parecia um incômodo, parecia algo muito mais sério. Incomodar, repetiu ele, confuso. Você está sentada no chão, no quintal, comendo restos, por quê? Ela apertou o prato com mais força, como se pensasse em fugir, mas sabia que não havia para onde ir. Respirou fundo, tentando se recompor, mas as lágrimas insistiam em voltar. Sua primeira reação foi negar, como sempre fazia quando alguém se aproximava demais da sua realidade. Não é nada, senhor, eu só, não estava com muita fome, então peguei só um pouquinho. Ele não respondeu de imediato. Apenas a observou com mais atenção, percebendo cada detalhe que antes ignorava. A forma como ela evitava o olhar, o jeito que seus dedos tremiam, a tentativa desesperada de parecer normal. Aquilo não era apenas alguém sem fome, era alguém escondendo algo. Olhe para mim, disse ele, com uma calma firme que a fez levantar os olhos lentamente. Ela hesitou, mas acabou obedecendo. E naquele instante, ele viu algo que não podia mais ignorar, não era apenas cansaço, era sofrimento. Isso não é sobre fome, continuou ele, então me diga a verdade. As palavras dele quebraram a última barreira que ela tentava manter. Seus olhos se encheram novamente, e ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para finalmente dizer algo que vinha guardando há muito tempo. Eu não queria que o senhor pensasse mal de mim, começou ela, com a voz embargada, nem que achasse que eu estou abusando da sua casa. Ele permaneceu em silêncio, deixando que ela continuasse. Eu tenho 2 filhos, disse ela, olhando para o chão, pequenos ainda. E, as coisas não estão fáceis. Faz dias que a comida lá em casa não é suficiente. O empresário sentiu o peito apertar, mas não interrompeu. Então, às vezes eu levo um pouco daqui, continuou ela, quase sussurrando, não escondido, mas eu tento não pegar muito. Só o suficiente para eles. Ela fez uma pausa, engolindo seco. E para não parecer ingrata, eu como aqui fora. Os restos. Assim ninguém percebe, e eu não sinto que estou tirando demais. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado do que antes. O empresário ficou completamente imóvel, absorvendo cada palavra. Aquilo explicava tudo: o prato simples, o lugar escondido, o jeito cuidadoso de comer. Mas também revelava algo muito maior, uma luta silenciosa que acontecia bem diante dele, sem que ele jamais tivesse percebido. E você, come sempre assim? Perguntou ele, com a voz mais baixa do que o normal. Ela hesitou, mas acabou assentindo de leve. Às vezes eu digo para eles que já comi no trabalho, confessou, com um sorriso triste que partia o coração, assim eles comem mais. Aquilo foi como um golpe direto. O empresário desviou o olhar por um instante, tentando processar o que estava ouvindo. Ele, que vivia em uma casa onde nada faltava, onde comida era desperdiçada sem pensamento, nunca imaginou que, a poucos metros dali, alguém lutava para garantir o básico para os próprios filhos. Quando voltou a olhar para ela, algo em sua expressão havia mudado. Não havia mais apenas curiosidade ou confusão, havia compreensão, e um peso emocional que ele não sentia há muito tempo. Ela, por outro lado, parecia encolher diante dele, com medo da reação. Se o senhor quiser, eu posso parar,
disse rapidamente, eu prometo que não pego mais nada. Eu só precisava de um tempo até as coisas melhorarem. Mas, no fundo, nem ela mesma parecia acreditar nisso. E naquele momento, o empresário percebeu algo que nunca havia considerado antes. Enquanto ele vivia preso à dor da perda, havia outras dores ao seu redor, silenciosas, invisíveis, mas igualmente profundas. O empresário permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais. O vento leve do fim de tarde atravessava o quintal, balançando suavemente algumas folhas secas no chão, enquanto a empregada continuava parada diante dele, com os olhos baixos e o coração acelerado. Ela claramente esperava uma repreensão, talvez até a perda do emprego. Estava preparada para o pior, como alguém que já havia enfrentado dificuldades demais para esperar compreensão. Mas a reação dele foi completamente diferente. Ele respirou fundo, passando a mão pelo rosto, como se estivesse tentando organizar os próprios pensamentos. Aquilo tudo o havia atingido de uma forma inesperada. Durante meses, talvez anos, ele havia se fechado dentro da própria dor, acreditando que nada poderia ser mais pesado do que a perda que carregava. Mas agora, diante daquela mulher simples, percebeu que o sofrimento não tinha uma única forma. Existiam dores silenciosas, escondidas atrás de gestos humildes e decisões difíceis. Sem dizer nada de imediato, ele se aproximou mais um pouco. A empregada, instintivamente, deu meio passo para trás, ainda segurando o prato como se fosse algo proibido. Aquilo fez o coração dele apertar ainda mais. Venha comigo, disse ele, com uma voz calma, porém firme. Ela hesitou. Senhor, eu posso explicar melhor, eu juro que. Eu sei, interrompeu ele, sem elevar o tom, apenas venha. Havia algo diferente na forma como ele falava. Não era autoridade, nem frieza. Era humanidade. E aquilo a fez, lentamente, concordar. Com passos tímidos, ela o seguiu até dentro da casa. A diferença entre o quintal frio e a cozinha bem iluminada era quase simbólica. Ali, tudo era organizado, limpo, abundante. Um contraste doloroso com a realidade que ela havia acabado de revelar. Ele caminhou até a geladeira e a abriu. O interior iluminado revelou prateleiras cheias, frutas frescas, carnes, recipientes com comida preparada, sobremesas intocadas. Ele ficou alguns segundos olhando para aquilo, como se estivesse vendo pela primeira vez. Então, sem olhar para trás, disse: Você nunca mais vai comer escondida no quintal. Ela ficou imóvel. Senhor, eu não quis parecer. Eu sei o que você quis, respondeu ele, virando-se finalmente para encará-la. Você quis proteger seus filhos. As palavras dele a atingiram diretamente. Seus olhos se encheram novamente de lágrimas, mas dessa vez ela não tentou esconder. Ele fechou a geladeira com calma e apoiou as mãos sobre a bancada. O que eu não entendo, continuou ele, é porque você achou que precisava fazer isso sozinha. Ela engoliu seco, tentando responder. Porque, não é minha casa. Eu sou só a empregada. Já fazem tanto por mim me dando trabalho, eu não queria abusar. Ele balançou a cabeça lentamente. Abusar seria desperdiçar o que está aqui, disse ele, apontando levemente para a cozinha, não alimentar seus filhos. O silêncio caiu novamente, mas dessa vez não era desconfortável. Era um silêncio de entendimento. Ele então abriu um dos armários e pegou algumas sacolas. A partir de hoje, disse, colocando alimentos dentro delas, você vai levar comida para casa. Comida de verdade, o suficiente para você e seus filhos. Ela arregalou os olhos, completamente surpresa. Não, senhor, eu não posso aceitar isso. Pode, sim, respondeu ele, com firmeza, mas sem dureza, e não é um favor. É o certo. Ela deu um passo à frente, ainda insegura. Mas, e se alguém achar que eu estou? Ninguém vai achar nada, interrompeu ele, porque fui eu quem mandou. A voz dele carregava uma certeza que não deixava espaço para discussão. As lágrimas dela começaram a cair sem controle. Não eram mais de vergonha, mas de alívio. Um alívio que talvez ela não sentisse há muito tempo.
Obrigada, sussurrou ela, com a voz falhando. Ele parou por um instante, olhando para ela com mais suavidade. Qual é o nome dos seus filhos? Ela pareceu surpresa com a pergunta. Lucas e Ana. Ele assentiu lentamente, como se guardasse aqueles nomes com respeito. Então é por eles que vamos fazer isso dar certo. Ela segurou as sacolas com as mãos trêmulas, ainda sem acreditar completamente no que estava acontecendo. Naquele momento, algo mudou dentro da casa. O ambiente que antes era marcado por silêncio e ausência agora parecia ter um novo significado. Para ela, era esperança. Para ele, era algo que ele não sentia há muito tempo, propósito. Ao ajudar aquela mulher, ele percebeu que, de alguma forma, também estava começando a curar a própria dor. Porque, pela primeira vez desde que perdeu a esposa, ele não estava apenas sobrevivendo aos dias, ele estava fazendo algo que realmente importava. E, naquela noite, o jantar naquela casa já não seria apenas mais uma refeição silenciosa. Seria o início de uma nova história, construída não pela dor, mas pela compaixão.